Olá, meus amigos. Antes de nós entrarmos na história do vídeo de hoje, eu queria só fazer uma observação. Acho que foi semana passada, né, que eu postei o vídeo contando a história do nosso amigo Gabriel, e eu comentei que celibato, não era celibatário não, celibatário é adjetivo, né? Celibato é substantivo, acho que é. Eu comentei que celibato não é sinônimo de abstinência sexual, é sinônimo de solidão. E um querido postou um comentário naquele vídeo dizendo que ele ficou muito magoado com o que eu falei, porque ele escolhe o celibato como estilo de vida, e ele é muito feliz assim. E ele disse que eu falei sobre isso de uma forma preconceituosa. Então, querido, eu quero te pedir desculpas aqui publicamente, tá? Não foi a minha intenção te ofender de maneira nenhuma. Muito provavelmente eu me expressei mal. Eu estava me referindo ao celibato que instituições religiosas, como por exemplo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, impõem sobre jovens e adultos que não sejam casados, e também sobre todos aqueles que têm qualquer outra orientação sexual que não seja hétero, tá? Então eu estava me referindo a isso, a quando você vive esse estilo de vida, vive o celibato por imposição de uma instituição, tá? Eu respeito totalmente o teu direito de viver a tua vida do jeitinho que você quiser, viu? O importante é a gente ser feliz, eu sempre falo isso aqui, tá? Então me perdoa se eu soei preconceituosa, não foi a minha intenção, tá bom? Então tá. Dito isso, hoje nós vamos conhecer, na verdade não é uma história, é uma atualização. Você que acompanha o canal, muito provavelmente você assistiu a um vídeo em que eu contei a história de um missionário brasileiro que estava servindo missão na África. Acho que você vai lembrar, eu não lembro o título do vídeo, me desculpa, tá? E esse jovem acabou decidindo voltar da missão antes do tempo que a igreja determina, tá? Que são os 24 meses. Então ele fala pra gente aqui o que aconteceu quando ele voltou para casa, tá? E ele fala o seguinte: não sei se você lembra de mim, Vânia. Há 3 meses atrás eu te mandei um e-mail falando sobre o que eu passava lá em Moçambique com aquele presidente de missão repugnante. Dei um basta no meu sofrimento naquela missão que servi. Eu não me arrependo de ter ido, foi uma experiência única, mas minha saúde mental nunca mais foi a mesma. Logo quando cheguei, fiquei recluso das minhas antigas amizades da igreja. Um tempo depois, senti algo tão estranho quando eu de fato abri meus olhos em relação ao amor fingido de todos eles. Arrumei um emprego. Quando falei para o líder da estaca, ele menosprezou e disse que não era o suficiente e que eu deveria chegar na autossuficiência a todo custo. Daí veio toda aquela pressão que tinha na missão na minha cabeça. Aquela pressão de ser suficiente para os interesses da igreja, lógico. Que eu tinha que ter uma recomendação válida para ir para o templo, né? Que eu tinha que casar e tudo aquilo que eles jogam em você quando chega da missão. Meus olhos estavam cada vez mais se abrindo. Sabia que o templo não era a casa de Deus, pois o único personagem que interagia comigo lá era Satanás, no vídeo. E sabia que só entram no templo os membros premium da corporação, os que pagam o dízimo. Fui me distanciando pouco a pouco. A pandemia ajudou nesse quesito, diga-se de passagem. Nesse meio tempo, eu deixei de levar a sério tudo que outrora levava. Rasguei aquelas roupas com símbolos maçons que eles chamam de roupas celestiais e joguei fora. Ele tá falando aqui dos garments, né? Isso me deixou tão bem, sabe? De fato, estou construindo meu legado como um cristão, fazendo o que o próprio Cristo disse. Mas ainda existe algo que eu ainda tenho medo, que é a resignação. Ainda não tive coragem para fazer, mas espero que teus vídeos continuem me ajudando. Não importa a sua crença, Vânia, mas acho que você é uma pessoa em que o Senhor Deus, o de verdade, não o Mormon, vai se orgulhar quando ele te encontrar. Obrigada, querido, por falar isso, mas o Deus Mormon, né, deve estar uma fera comigo, não é? Observação. Agora pode falar meu nome no vídeo. Atenciosamente, Elvis Lobo. Abraço.
Grande abraço, meu querido Elvis. Seja bem-vindo ao mundo real. Seja bem-vindo ao mundo fora da bolha mórmon, em que eles impõem tudo. Eles impõem o estilo de vida que você deve viver e, como você muito bem falou aqui, eles querem que você seja suficiente para os interesses da igreja, né? Eu vou fazer só alguns comentários aqui que eu achei muito interessante, né? Você fala que quando você chegou, você arrumou um emprego e comentou com o líder da estaca. E ele falou para você que não era suficiente e que você teria que ser autossuficiente o quanto antes, né? A todo custo. Sabe qual é o problema? O problema é que você, aos 18 ou 19 anos, acho que quando você foi já era 18 a idade, né? Você aos 18 anos, você para a tua vida. Você larga emprego, você mal termina o ensino médio, corre para a missão, faculdade, nem pensar, faculdade é depois. Primeiro os interesses da igreja, depois os teus. E aí você vai lá, paga para trabalhar, ou trabalha de graça se a igreja estiver pagando pela tua missão, e você trabalha lá 60 horas por dia, cuidando exclusivamente dos assuntos de interesse da igreja. Você não pode estudar, você não pode aprender uma nova língua, você não pode fazer nada que seja fora do currículo da igreja. Agora você volta para casa, você tem 20 ou 21 anos de idade, e você arruma um emprego que cabe na tua qualificação, e esse líder da estaca fala para você que não é suficiente, que você tem que ser autossuficiente a todo custo. O problema é que você deixou de fazer faculdade, né? Talvez se você tivesse entrado para a faculdade aos 18, quando você termina o ensino médio, você conseguiria um emprego como... esqueci a palavra agora. Quando você está fazendo faculdade, você faz aquele... e você trabalha como estagiário. Você poderia conseguir um estágio, né? Pois é. E aí, muito mais rapidamente, você adquiriria autossuficiência na tua vida. Mas a igreja não se importa com isso, são os interesses dela primeiro. Então, você trabalha para ela por 2 anos, deixa a tua carreira tudo de lado, em segundo plano. Agora você volta e tem que correr atrás da autossuficiência o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque eles querem que você se case o quanto antes, porque você precisa continuar indo para o templo, né? Óbvio. Então você tem que se casar. E se você quebrar a lei da castidade, você perde a recomendação e eles agora... é prejuízo no bolso deles, né? Porque você não entra no templo, então talvez você não pague o dízimo. Então você tem que se casar rápido. E o medo agora que eles têm de você casar, engravidar logo a tua esposa, porque também tem que ter filhos, né? E você precisar do plano de bem-estar da igreja, porque você não tá ganhando o suficiente para pagar o aluguel, pagar suas contas, colocar alimentação, colocar comida dentro de casa, e o medo que eles têm de você precisar do plano de bem-estar. Bora ser autossuficiente. Então você tá sempre correndo atrás da máquina para ser um membro da igreja com bom status. Meu Deus do céu, é muita contradição, e o pior é que a gente cai nessa balela. Eu caí. Eu coloquei minha faculdade em segundo plano e fui para a missão e casei, fiz tudo certinho que eles mandaram. Só consegui terminar minha faculdade aos 38 anos de idade. Porque eu estava ocupada demais sendo mórmon. Então presta atenção. Então, querido, fica tranquilo, tá? Você ainda assim ganhou tempo, né? Porque você voltou antes dos 24 meses. Então agora vai correr atrás de cuidar da tua vida, né? E cuidar dos teus interesses, e a igreja que cuide dos dela, com as pessoas que se sujeitam a isso. Um outro comentário que eu quero fazer, né? Você fala aqui que você sabe que o templo não é a casa de Deus, porque o único personagem que interage contigo lá dentro no vídeo é Satanás. Não só isso, para você que frequenta o templo, ou frequentou, se você prestar atenção, né? Quando você vai lá no véu, né? Faz todos aqueles símbolos e sinais, né? Secretos, não sagrados, né? E aquele oficiante que tá do outro lado do véu, ele tá representando ali Deus, o Deus mórmon, né? Então, depois que você fala tudo decoradinho, né? Ou repete as palavras que a outra oficiante está te ajudando a repetir, né? Como é que fala? O último lá... medula no...
saúde no umbigo, medula nos ossos, força nos lombos e nos tendões, poder no sacerdócio haja sobre mim e minha posteridade, por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. O que isso significa? A gente nem entende, eu não entendia. Se você entende, me ajuda aí, porque eu não entendia, só repetia. Aí você agora pode entrar no reino celestial mórmon, né, que tudo está simbolizando, e você vai então entrar numa sala chamada sala celestial. Então aquele homem que está do outro lado do véu, representando Deus, ele te pega pela mão e fala que entre. E você entra e aquele homem, aquele oficiante, ele te puxa, literalmente, ele te puxa para o outro lado do véu e nem olha na tua cara. E você vai para a sala celestial. Esse é o Deus mórmon. Ele nem olha na tua cara. Ele não olha para você no templo, que se realmente fosse a casa do Senhor, como eles alegam, toda a ênfase seria em Deus. Deus olharia para você lá, o Jesus Cristo, e falaria aquela escritura que está lá no Novo Testamento. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele te daria um abraço e falaria, bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo à minha casa, porque eu como mãe, meus filhos não moram comigo, se eles vierem na minha casa, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou fazer eles se sentirem as pessoas mais importantes e amadas do mundo, porque é isso que eles são para mim. Agora o Deus mórmon não. Que entre, pum, te puxa por ali, tchau, nem te olha. Agora durante o filme Satanás te olha, né? Eu sempre vou te repetir isso, porque você precisa começar a pensar por você mesmo. Eu quero que você abra a tua visão, eu quero só cutucar o teu cérebro um pouquinho. Satanás olha, né, na tela, né? Aparece só Satanás na tela. Eu tenho algo a dizer em relação a este povo. Se eles não guardarem todos os convênios que fizerem nos altares deste templo neste dia, eles estarão em meu poder. Elvis Lobo, eu estou muito feliz por você ter enxergado isso. Por você ter visto a diferença entre amor e medo. Eu fico muito feliz por você ter conhecido verdadeiramente o Deus mórmon. Aquele Deus de amor condicional que eles não escondem de ninguém, está lá em Doutrina e Convênios. E quando de Deus obtemos uma bênção é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. Não tendes promessa alguma. Eu fico feliz que você tenha saído de uma instituição que prega esse Deus, que te entrega esse Deus para você adorar. E que quando você entra na casa que eles dizem que é dele, ele nem olha na tua cara, mas Satanás olha. E te deixa morrendo de medo. Bem-vindo ao mundo real, viu? Se quiser entrar em contato comigo de novo por e-mail, me dizer como estão as coisas, como está a tua vida. Liberdade não tem preço. Liberdade é uma coisa tão preciosa que eu particularmente só conheci depois que eu abandonei a igreja mórmon. Eu não me afastei não, porque quem se afasta, volta, né? Afastar é antônimo de voltar, né? Ou aproximar, desculpa. Aproximar ou reaproximar. Agora, quando você abandona, você não volta para buscar, você abandonou. Eu abandonei o mormonismo, por consciência de tudo isso que eu dividi com você aqui hoje e tenho dividido no decorrer desses vídeos. Eu tenho liberdade de pensamento, liberdade de ação. Ninguém me diz o que eu faço ou deixo de fazer, se não for para o meu próprio bem. Você que está assistindo, espero que a experiência do Elvis, né, tenha te inspirado um pouco a talvez começar finalmente a escrever a tua história com liberdade de pensamento, de expressão e de tomada de decisão. Porque é isso que eu desejo para você, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.